Olá pessoal, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Delta Madruga, sempre presente. Olá, todo mundo, vamos entrando. Hoje é quinta-feira, dia 3 de agosto, dando seguimento ao nosso estudo. Você não precisa me chamar de doutor, você pode me chamar de Gabriel, tá? Vamos lá, pessoal do Paraná, Alex Petarli, meu aluno, Minas Gerais, Paraíba na área, Manaus, todo mundo entrando. São Paulo, Distrito Federal, Goiânia, um abraço pessoal de Goiânia. Meus amigos, vamos dar início? São Luís, estive lá em São Luís semana passada dando aula. Fortaleza, eu vou estar em Fortaleza no fim de semana agora dando aula, tá? Agora, sexta e sábado, eu estarei em Fortaleza dando aula. Um abraço para o pessoal de Anápolis. Que bom, bacana, João Pessoa. Pernambuco, Tocantins, Petrolina. Meus amigos, vamos, obrigado, começar o tema de hoje, que é um tema muito importante. Eu leciono Direito Penal de A a Z, mas hoje eu vou focar na Leis Especiais. Seu curso no fórum é ótimo, obrigado. Realmente o curso, reconheço que é um curso aprofundado, extenso, com muita informação, com muito raciocínio. Muito bem, então vamos lá. Vamos focar hoje no Estatuto do Desarmamento. Eu vou fazer aqui uma introdução e depois eu vou trazer algumas questões. Agora, é claro, do Estatuto do Desarmamento, ou Lei de Armas, você pode chamar também de Lei de Armas, o tipo penal que mais cai é o campeão de audiência em prova, é o porte de arma. Então, eu vou fazer uma pequena introdução ao Estatuto do Desarmamento e depois focarei algumas questões de posse, outras de porte, mas só questões polêmicas, questões que tem tudo para fazer, tudo para cair nas provas de vocês, tá bem? Vamos hoje até 10h25. E eu vou, os últimos 5 minutos, abro para pergunta, tá? Vamos evitar perguntar no meio, por quê? Porque senão corta o meu raciocínio e de quem está também anotando, atento à aula, enfim, tá? Os últimos, de 10h20 a 10h25, eu abro para questionamentos e perguntas, combinado? Então vamos lá. Em primeiro lugar, o Estatuto do Desarmamento, ele por excelência é uma norma penal em branco. Por quê? A todo momento, os tipos penais dizem arma de fogo, acessório e munição, arma de fogo, acessório e munição, mas não trazem esse conceito. Onde estão esses conceitos? Da mesma forma que o artigo 12 fala em arma de uso permitido, o artigo 14 fala em arma de uso permitido, o 16 fala em arma de uso restrito. Então, como é que vamos saber qual é a arma de uso proibido ou restrito e qual é a arma de uso permitido? Então, você vai precisar de complementos para os tipos penais. Em regra geral, a arma de uso proibido é uma arma de fogo de uso exclusivo das Forças Armadas. Como é que eu sei disso? Existem 2 decretos que regulamentam o Estatuto do Desarmamento. E esses decretos vão trazer o complemento. Arma de fogo, explosivo. O artigo 16, parágrafo único, em algum dos seus incisos, fala em explosivo. Então você buscará nesses decretos o conceito de explosivo. Que o STJ recentemente disse que gás de pimenta não é explosivo. Tá bem? Quais são os decretos? Para quem está anotando, decreto 5123/2004, vou repetir, decreto 5123/2004 e decreto 3665/2000. Então, os decretos 5123 de 2004 e o 3665 de 2000, eles vão trazer os conceitos de arma de fogo de uso permitido, restrito, acessório, explosivo. O explosivo, por exemplo, é um artefato que se desintegra formando partículas menores. É um artefato que se desintegra por uma súbita explosão, liberação de gases, e ele decompõe-se em pequenos fragmentos. Imagine uma granada, e a granada, quando estoura, ela forma pequenos fragmentos que são lançados ao ar, ela se decompõe.
O STJ, recentissimamente, tem pouquíssimo tempo, disse que o gás de pimenta não se inclui nesse conceito. Olha que bela questão de prova. Seria, o agente foi flagrado portando gás de pimenta, né? Como chama granada, uma granada de gás de pimenta, mas é um tubo, tá? E foi denunciado pelo artigo 16. Por porte de explosivo, disse STJ, absolve o réu, porque o gás de pimenta e o gás lacrimogênio não constituem explosivos. Por quê? Porque eles não explodem formando fragmentos pequenos. Eles não se decompõem em pequenos fragmentos que são lançados ao ar. Não. Apenas é uma substância química que é lançada sobre pessoas. Mas então, como o gás de pimenta, né, e o gás lacrimogênio não se decompõem em pequenos fragmentos que são lançados ao ar, o STJ disse que isso não se equipara a explosivo, não constitui, não configura explosivo. Olha que bela questão de prova, tá bem? E aí, em termos de competência, existe um órgão público pertencente ao Ministério da Justiça e, portanto, pertencente ao Poder Executivo Federal, que é o Sistema Nacional de Armas, chamado SINARME. O SINARME, Sistema Nacional de Armas, é um órgão integrante do Ministério da Justiça, que, por sua vez, é órgão integrante do Poder Executivo Federal. E aí eu te pergunto, de quem é a competência para processar ou julgar os crimes da lei de armas? Vejam, existe um órgão fiscalizador, o órgão que fiscaliza toda a movimentação de armas no Brasil é o SINARME, e é um órgão federal. Será que o fato de o SINARME, que regulamenta e fiscaliza a movimentação de armas no Brasil, ser um órgão federal, isso determina a competência na Justiça Federal? Eu digo isso pelo seguinte: o professor Damásio de Jesus entende que todos os tipos penais da lei de armas são de competência da Justiça Federal. E por qual fundamento? Ora, o órgão fiscalizador é o SINARME, que é um órgão federal. Se o órgão de fiscalização é um órgão federal, toda a competência para julgar os tipos da lei de armas é da Justiça Federal. Só que essa posição do professor Damásio é uma posição isolada. É só ele que defende isso. Prevalece largamente em doutrina, e é a posição da jurisprudência, que a competência, por fato de o SINARME ser um órgão federal, isso por si só não determina a competência na Justiça Federal. A competência será residual, tá bem, da Justiça Estadual. Agora, é claro, nas hipóteses constitucionais, fixa-se a competência na Justiça Federal. Quer um exemplo? Porte ilegal de arma de fogo em um local sujeito à administração pública federal. Imaginem vocês que o agente, mas tem que ser muito burro para fazer isso. Mas o agente porta uma arma de fogo ilegalmente dentro de uma delegacia de polícia federal. Já pensou? Não é? Ele portou uma arma de fogo ilegalmente dentro de uma delegacia de polícia federal. Nesse caso, existe violação a interesse ou serviço da União Federal, competente Justiça Federal. Quer outro exemplo? Porte ilegal de arma praticado a bordo de navio e aeronave. Então, a Constituição, no artigo 109, inciso 9, dispõe que qualquer crime praticado a bordo de navio ou aeronave são de competência da Justiça Federal. Pode acontecer também de um porte de arma de fogo dentro da Caixa Econômica Federal. Tudo bem? Ou então imagine só um crime. O agente vai ao INSS, que é uma autarquia federal, chega lá, já pensou? Mas não está longe de acontecer, não. O agente chega lá, fala assim, vim me aposentar. Aí a pessoa olha, ih, meu senhor, sabe como é que é, né? Para o senhor se aposentar com as novas regras que estão vindo por aí, vai trabalhar mais uns 47 anos. O sujeito saca a arma e começa a disparar arma para o alto, dentro do INSS. Eu diria que não está longe disso acontecer, tá?
Ou seja, disparo de arma de fogo dentro do INSS, ou seja, uma autarquia federal, viola-se interesse da União. Tá legal? Muito bem. Qualquer crime em aeronave, sim, tá? Constituição não faz diferença. Muito bem. Foro especial por prerrogativa de função, que é o tema da moda. O agente será julgado pelo seu foro independentemente de onde tenha praticado o crime. Então, como regra geral, a competência é a residual da Justiça Estadual. Entretanto, existe um tipo penal, no qual a competência sempre será da Justiça Federal. Aí sim eu tenho uma especificidade, que é o artigo 18, tráfico internacional de arma de fogo. Por quê? Se o tráfico é internacional, viola-se a competência viola-se o interesse da União, no que toca à fiscalização da zona alfandegária. Certa vez eu defendi alguém, uma pessoa, chamava-se Maicon, né, de tráfico internacional. Ele veio do Mato Grosso do Sul e entrou no Brasil pelo Paraguai. A arma destinava-se ao Rio de Janeiro. Ele foi preso no Rio de Janeiro, mas ele trouxe a arma do Paraguai. Tá bem? Então, nesse caso, tem um tráfico internacional de armas, violação do interesse da União no que toca à fiscalização da zona alfandegária. Nesse caso, a Justiça Federal é competente. Entenderam isso? Essa questão de competência é fundamental. Agora, avançando na lei. Qual é a diferença entre a posse e o porte? Não é? Bom, como eu deixo muito claro no meu livro, e isso você consegue pegar da própria redação típica, e eu já vou aqui abrir a minha lei, a posse é intramuros, o porte é extramuros. Como assim, Gabriel? A posse é intramuros, você lê a expressão intramuros, você pensa de quê? Intramuros, dentro de um muro, dentro de algum local. Isso você retira do artigo 12. Né? Vejam o poder que dá a ler a lei. Mas quando eu falo para ler a lei, não é para passar os olhos. Ah, tá ali. Não. É para você olhar para a lei e retirar do dispositivo uma norma. Fazer as palavras terem sentido entre si dentro daquela redação. Então diz do tipo assim, ó. Possuir ou manter sob sua guarda, artigo 12, crime de posse, que eu te falei agora que é intramuros. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou ainda no local de trabalho, desde que seja o titular ou responsável legal do estabelecimento da empresa. Ou seja, onde o crime de posse é praticado, está no tipo penal no interior de sua residência ou dependência desta, intramuros, ou local de trabalho, ou local de trabalho, etc. Se for responsável legal do estabelecimento da empresa, intramuros. Então, por isso que a posse é intramuros. Dentro da residência, eu mantenho uma arma de fogo, é posse. Dentro do local de trabalho, se eu for o titular, o representante legal, eu pratico posse. Já o porte é extramuros. Ou seja, o porte é extramuros por quê? Isso você retira da conjugação do artigo 12 com o artigo 14. O porte é praticado fora desses locais, fora da residência do agente e fora do seu local de trabalho. Perceberam? Simples assim. Entendam o poder que dá ler a lei e você buscar na lei aquela informação exata. Tá bem? Muito bem. E aí, nessa distinção entre posse e porte, não é? O artigo 14 fala assim, atenção à redação dele: portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito. Não vou ficar aqui, gente. Portar é trazer consigo. Transportar é levar de um local para o outro. Ter em depósito é manter em algum lugar. Isso aqui é aula de sinônimo, língua portuguesa. Aqui é aula de direito penal. Então não vou ficar repetindo dizendo o que verbo significa. Todo mundo sabe o que é adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, portar, deter, transportar. Mas vejam, eu quero saber de vocês se é posse ou porte, tá? Bom, guarda a pergunta para depois, tá? Mendes, mas quem enterra no quintal é dependência da residência, logo é posse. Viu? Quando você fixa a premissa, você mata qualquer exemplo. Então vamos lá. 3 questões para fechar aqui a minha explanação e abrir para perguntas a vocês, tá?
O agente mantém uma arma no interior do veículo. Já sabemos que a posse é intramuros, o porte é extramuros. O agente que mantiver uma arma de fogo dentro do seu carro, isso configura porte ou configura posse? Bom, no interior do seu carro, né, é extramuros, portanto configura porte. Ah, mas Gabriel, e se o carro estiver na garagem? Pelo amor de Deus, tem perguntas que não cabem mais. Você sabe a resposta, né? Se o carro está dentro da garagem, é posse, porque é intramuros. Percebeu? Então vamos lá. Deixa que eu respondo. Responda para não confundir. Deixa que eu pergunto e eu respondo. Você só raciocina comigo. Agora eu vou piorar. O agente, ele dentro do veículo, né? E se ele mantiver arma de fogo dentro do táxi? Ele é taxista, tá? E o artigo 12 fala residência ou local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal. E eu te pergunto, o agente motorista de táxi que transporta a arma dentro do táxi é posse ou é porte? Apliquem os conceitos de que a posse é intramuros no local da residência ou dependência desta ou local de trabalho, desde que seja o titular ou etc. É posse ou porte? Bom, o táxi é o local de trabalho? É residência? Táxi é residência? Não é. O táxi é local de trabalho? E aí? Também não. O automóvel, o táxi, é um instrumento de trabalho. O local de trabalho configura... É o quê? O local de trabalho são as ruas, por onde o táxi passa. Então, o carro é um instrumento de trabalho, tá? Não é o local de trabalho. Tá bem? Muito bem. Agora eu vou piorar. Olha como eu vou piorar. Todas essas questões relevantes estão no meu livro, Leis Penais Especiais, da editora Juspodium, tá? Tudo com informativo, com acórdão. Obrigado, deixa aqui eu respondo. Muito bem. Ô Mendes, é você que estava na aula de sábado em São Luís? É você? Eu lembro de você. Você era o Mendes que sentava lá atrás, na primeira aula para cá, na segunda aula no meio, sábado? É você, Mendes, de barba? Isso, legal, lembrei de você. Tudo o que eu falava na aula em São Luís, impressionantemente, o Mendes respondia. Cara bom, estudioso. Agora eu vou piorar. O caminhoneiro transporta a arma dentro do caminhão. Aí piorou tudo. Por quê? Se for o veículo automotor, bom, tudo bem. Porte. Se for o táxi, porte. E se for o caminhoneiro? Porque a pergunta é a seguinte: o caminhão é local de trabalho? E aí? O caminhão é local de trabalho? Vamos estabelecer aqui premissas de raciocínio. Aqui o raciocínio é igual ao taxista. O caminhão, portanto, não é local de trabalho. O local de trabalho são as estradas por onde o caminhoneiro dirige seu caminhão para fazer suas entregas, não é? O caminhão é um instrumento de trabalho, igual ao táxi. Bom, então já não configura local de trabalho. Mas pode-se falar em residência? Será que o caminhão é a residência do caminhoneiro motorista? Porque você pensa, me ajuda a pensar, pensa comigo. O sujeito passa mais tempo no caminhão do que em casa. Tem tudo no caminhão. Tem sabonete, shampoo, escova de dente, pasta de dente. Tem lá computador, tem livro, tem jornal, tem toalha de banho, tem panela, comida, biscoito, tem tudo. É quase uma casa. Mas é residência? Tem cozinha, não é? É residência? E aí? Senhores, o caminhão não é residência. O caminhão é um instrumento de trabalho. A residência é o local onde ele mora com a família. É bem verdade que ele pode até passar mais tempo no caminhão do que em casa, mas isso não transforma aquele caminhão em local, em residência.
Tá bem? Imagine você, quando ele vai preencher a declaração de imposto de renda, não dá a placa do caminhão, dá o endereço de casa. Residência, caminhão tal, Volkswagen, placa tal, chassi tal. Não, dá o endereço de casa, tá? Mas, Gabriel, eu já ouvi dizer em processo penal que mesmo lá no caminhão, ele tem a proteção constitucional da inviolabilidade domiciliar. Até pode ter. Isso é uma verdade? É uma verdade, pode ter. Mas essa inviolabilidade é uma questão de imunidade, garantia constitucional. Isso não faz com que o caminhão seja residência do agente. Entenderam isso? Tá bem? Então vamos lá. Eu abordei questões relevantes da lei. Tinha muito mais para dizer, mas hoje eu vou até 10h25 e disse que ia deixar uns 3 minutinhos para o final. Como passa rápido, né? Parece que comecei a falar há 3 minutos, mas já se passaram 23 minutos. Tá? Preocupei-me com as questões relevantes. Agora eu vou abrir para vocês por 3 minutos para perguntas. E o trailer? Bom, o trailer, se a pessoa engata o trailer, não, então vai receber. Fica tranquilo, Vitor, vai receber o Vadimecum, fica tranquilo, vai receber sim, tá? Qualquer coisa, manda e-mail para mim, se der problema, tá? Porque geralmente acaba, aí tem nova tiragem. Vamos lá. Se não, manda e-mail para mim, Vitor, gabrielpenal@yahoo.com.br. Nem que eu te mande o Vadimecum, você vai receber. E o trailer? Bom, se aquela pessoa engata o trailer no carro e sai por aí vai passar o fim de semana. Aí ele não mora lá. Não é residência. Agora, se ele mora no trailer, aí passa a ser residência. Não tem que engessar raciocínio, porque qual é a mania que os alunos têm? E isso é super saudável, acontecia comigo, né? Aí você fala assim, Gabriel, então se for isso vai ser aquilo, né? Então se for isso é porte. Se for aquilo é posse. Não tem isso, se for isso é aquilo, se for aquilo é aquilo outro. Direito penal depende de fatos. Isso é assim, sim, no direito administrativo, em que os elementos do administrativo são sempre os mesmos, né? Quais são os casos de dispensa de licitação? Sempre os mesmos, tá? Então, veja, o direito penal vai depender muito do fato. Então, se o camarada mora no trailer, é residência. Se ele engata o trailer para passear no feriadão, não é residência. Embora ele passe lá 4, 5 dias no trailer, não é residência dele, tá? Mais perguntas? Alguém perguntou se enterrar no quintal de casa é posse? É, porque é dependência desta, tá? Muito bem. Arma enterrada no quintal é posse, é dependência desta, tá? E no ECA? No ECA, o 242, é arma que não seja de fogo. Aqui, caramba, quanta pergunta, desculpa, gente, não vou conseguir ler todas não vou conseguir não. No ECA, ele é aplicado se a arma não for de fogo. A arma de fogo vai para a lei de armas, tá? O que tem o verbo ocultar? Tatiana. No 14? Você fala no 14, Tatiana? Ocultar. Isso. Mas veja, no 14 ele oculta extramuros. Ocultar dentro de casa é intramuros. Tá? Não. Residência, dizendo mais uma vez. Residência ou dependência desta. Ele mantém intramuros, é posse. O 14 vai ser aplicado se ele ocultar em outro local extramuros. Tá? Isso, Tatiana, vai ser posse, tá? Vocês estão confundindo tudo. O 16 tem ocultar, mas cuidado, o 16 é uso restrito, tá bem? Muito cuidado, vocês estão confundindo tudo. Vamos lá. O que mais? Perguntem. Vocês são mó barato. Perguntem. Vamos lá, minha camisa tá torta aqui. Caminhão pernoitando no posto. Mais uma vez, é só você aplicar a premissa. Pernoita no posto, camarada dorme lá. Ainda bem que para não causar acidente. Vejam, cuidado com isso, tá? Cuidado com isso, por quê? Porque se ele dorme no posto, é residência? Não. Ele dorme ali para descansar, mas residência não é, tá? Mas tem doutrina que fala o contrário, fala que ocultar no quintal de casa é
porte, não é? Não seria posse. Ok, se tem doutrina em sentido contrário, duas correntes disputam esse tema, o tema é controvertido. Simples assim, tá? Como muita coisa é controvertido. Vamos lá, última pergunta para a gente encerrar a live de hoje. Hoje foi polêmico, né, gente? Porte de arma compartilhado. Entendi, para encerrar. Boa pergunta. Duas pessoas são flagradas portando uma arma, ou seja, aquele velho exemplo. Dois caras na moto são flagrados e o carona porta a arma. Ora, ali nós temos divisão de tarefas, portanto, ambos respondem pelo porte de arma. Porque se estão atuando em conjunto, né? Vamos lá, qual é a fórmula? Na coautoria, todos respondem pelo todo. Então, nesse caso, ambos respondem por porte de arma, tá bem? É igual duas pessoas que traficam drogas, uma só porta cocaína, a outra não, mas estão previamente ajustados para traficar cocaína. Ambos respondem por tráfico, tá bem? Meus amigos, vamos lá. Com isso, são 10h28, eu vou encerrar 2 minutos mais cedo hoje a nossa live, tá? E na quinta-feira que vem teremos mais encontro, tá bem? Bom, obrigado pela companhia de vocês. Como sempre, foi ótimo estar com vocês. Vocês sempre muito atentos, com muitas perguntas, muitas curiosidades. Parabéns, porque só tem dúvida quem estuda. E se vocês têm dúvida é porque vocês estudam, tá bem? Meus amigos, um abraço. Para quem for de Fortaleza, sábado que vem eu estarei dando aula lá na pós-graduação da PUC, tá bem? A vocês um abraço, até o próximo encontro e tchau.